Sueli Caldas Schubert. Grupo Virtual de Estudos Espíritas Altivo Panfiro. Apresenta Sueli Caldas Schubert. Estudando o livro dos médiuns e a prática mediúnica. Eu sinto muita alegria e muita emoção em estar aqui nessa manhã, porque é uma manhã especial, segundo nossos irmãos já mencionaram. E isso para mim é um reconforto ao coração, porque sempre amei o movimento espírita, sobretudo porque ele decorre da nossa amada doutrina espírita. Claro que, como disse o nosso querido Marival, o movimento espírita necessita muitas vezes de certos ajustes, de aprimoramento, de entendimento maior, muitas coisas, porque faz parte o movimento de nós mesmos, espíritas, seres humanos, que ainda estamos nessa escalada evolutiva, no aprendizado, tudo isso sendo muito importante para nós, porque estamos amealhando através do conhecimento da doutrina aquilo que hoje deve ser a nossa proposta de vida, esses ensinamentos que ela nos transmite e que devem pautar os nossos passos nessa nossa reencarnação. Como dizem os benfeitores espirituais, essa é uma reencarnação definitiva para cada um de nós, porque estamos com a oportunidade desse conhecimento e temos que dar contas disso do outro lado da vida. Benfeitores espirituais, amigos espirituais, familiares que no mundo espiritual estiveram conosco antes da nossa atual reencarnação e que hoje estão na expectativa do nosso acerto. Portanto, é um momento este que eu estou vivendo, e nós todos, um momento histórico, podemos dizer assim. Fiquei muito feliz em ver a nova sede e sempre torcendo, digamos, pela União Espírita Mineira. Como também eu tenho a mesma satisfação pelo movimento federativo, ao qual sempre estive ligada e empenhada em dar uma mínima contribuição, que é a que eu posso, modesta, mas que seja uma contribuição sempre feita de coração, com muito amor e buscando, de alguma maneira, trazer o melhor que tenho para este movimento. Nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns. É uma oportunidade também muito bela essa. Estamos comemorando 150 anos do lançamento desse livro, dessa obra ímpar. E como disse o nosso presidente aqui da União Espírita Mineira, é claro que às vezes as pessoas acham que o Livro dos Médiuns é mais difícil. É difícil, é específico, trata-se da especialidade que é a faculdade mediúnica, e nem sempre as pessoas se sentem motivadas a ler e muito menos a estudar. Entretanto, é um livro muito interessante. As pessoas não têm, assim, às vezes, a oportunidade desse conhecimento, mas deveriam buscar, porque vão encontrar uma obra que dá continuidade a todo o trabalho da codificação, sendo a segunda, não é? Digamos assim, as 5 obras básicas da doutrina. E é sobre ela que nós vamos falar, para que tenhamos mais familiaridade com os conceitos que Allan Kardec exprime. Claro que nós temos pouco tempo, nós temos aí uma obra ímpar, um livro, um compêndio sobre mediunidade, e o tempo é curto, mas nós escolhemos, assim, alguns aspectos apenas da obra, alguns capítulos, enfocando alguma coisa relativa à prática mediúnica. Então, agradecendo esta honra e essa oportunidade, vamos começar a tratar de O Livro dos Médiuns e a Prática Mediúnica. Começando, então, a passagem em que Jesus, conforme vemos em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, Jesus vai dizer assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Esta passagem, ela, como eu disse ali, está assinalada, é o versículo 8. Porém, no primeiro versículo, já Mateus registra
que Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos impuros, curarem toda enfermidade e todo mal. Esse é o primeiro versículo dessa passagem. Essa passagem é bastante conhecida, porque é aquela exatamente em que Jesus vai dizer aos discípulos que eles fossem dois a dois pelas estradas, e menciona: ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que indo pelas estradas eles não necessitariam levar bolsa, não proventos, porque nas casas em que através da caminhada eles fossem passando, que pudessem essas casas hospedá-los, e a casa sendo digna, saudassem a casa e ali permanecessem, mas não sendo, que se retirassem batendo o pó das sandálias, ou seja, não levando ressentimento algum. Mas neste versículo especialmente, ele está delegando aos discípulos essa responsabilidade. Claro que quando o Jesus faz isto, quando ele está delegando essa responsabilidade, eles já estavam em condições de realmente atender, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, a linguagem própria da época. Mas nós sabemos hoje, não é, que os demônios são exatamente os espíritos inferiores, os espíritos que ainda não alcançaram um estágio evolutivo melhor. Mas são nossos irmãos e têm as mesmas oportunidades, porque quem sabe nós também estivemos nessas condições. Portanto, estamos aprendendo que devemos dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos no âmbito da mediunidade. A faculdade que eclodiu na nossa vida e que agora nós estamos com essa responsabilidade de praticá-la, orientada pela doutrina espírita, que por sua vez tem como fundamentação, como base, os ensinamentos do Mestre. É a mediunidade com Jesus. Gosto muito desse texto de Erasto. Como eu disse, eu escolhi alguns textos, não é? No qual ele vai falar sobre a questão do médium e da importância da mediunidade. É o capítulo 20. Erasto vai dizer isso. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por que eu estou trazendo esse texto em especial? Porque ele nos está alertando. Uma das questões mais difíceis que o médium se defronta na prática mediúnica é vencer as suas próprias imperfeições, é não se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, pela ideia que tem uma missão maravilhosa, que é diferente de todas as pessoas, que tem um dom, essas ideias que às vezes surgem, e o médium precisa ter uma noção, conforme Erasto está nos passando aqui, que o médium é um instrumento pouquíssimo importante, observado individualmente, não é? Como indivíduo. E o que se está tratando é a humanidade. É realmente trazendo ao mundo espiritual os ensinamentos, o médium sendo o instrumento, os médiuns de maneira geral, ajudar a humanidade. Esse é o enfoque, essa é a forma como nós devemos encarar essa tarefa que se veio na nossa vida, foi exatamente para ser um instrumento, a oportunidade da nossa evolução através daquilo que pudermos realizar. Eu já escrevi um livro, não é, sobre um assunto assim, mediunidade, mas que eu dei um enfoque, a mediunidade, caminho para ser feliz. Para tirar a ideia que mediunidade é a pessoa sofrer do primeiro dia ao último da sua vida. Desde que ela esteja despontando, a pessoa começa o sofrimento a partir daí. A mediunidade nos traz, quando ela é praticada com amor, com abnegação mesmo, com ideal maior de servir a Jesus, a doutrina, ela é realmente um instrumento de felicidade. Nos aponta esse caminho, é um dos caminhos, porque nós sabemos,
como diz Emmanuel, o bem é uma subida que não cansa. Nós não devemos ficar achando que fazer o bem é algo que nos exaure as energias, que nos canse, que nos faça ficar absolutamente sem forças. Pelo contrário, quanto mais a pessoa realiza o bem, quanto mais ela está praticando, mais ela se fortalece. E é aí nessa tarefa, nessa caminhada, que ela encontra forças para seguir adiante. Portanto, trabalhar na área da mediunidade é muito prazeroso, porque a pessoa pode, aos poucos, sentir que está sendo útil, que está contribuindo, que está fazendo alguma coisa em favor dos outros seres humanos. E é esse tipo de felicidade a que me refiro nessa obra e nesse enfoque. E também quando ela traz sofrimento, que não é ela propriamente, é o contexto da vida da pessoa. Quando a criatura está num quadro provacional muito sério, muito grave, e está com a mediunidade despontando, desabrochando, a mediunidade está dentro de um contexto de vida provacional. A pessoa está passando por isso. Então a mediunidade também vai ter esses aspectos, vai ter também dificuldades que a pessoa aos poucos vai sentindo na sua vida. Porém, se ela persistir, tudo isso vai se desanuviando, porque a própria prática faz com que as provações possam ser atenuadas. Nós sabemos que as expiações, elas não têm o caráter como a provação de ser atenuada, minimizada, enquanto que as provações, sim, elas podem ser de acordo com o bem que a pessoa está fazendo, ela pode ter o seu caminho suavizado. Então, o bem deve ser sempre o nosso propósito, e sobretudo a mediunidade com Jesus. Vejamos agora, observando o livro dos médiuns, e começando na introdução. A introdução é muito rica. A introdução, Kardec vai mostrar ali, na introdução, os objetivos da obra. É interessante lembrarmos o seguinte, mais adiante nós vamos falar sobre isso, mas eu vou adiantar um pouquinho agora. É interessante lembrarmos que foi no ano de 1857 que Kardec vai participar pela primeira vez de reuniões mediúnicas, conforme eram as práticas da época. E ele vai na casa da senhora Pleine Maison, depois ele vai assistir às reuniões da família Boudin e assim por diante. Em 1857 ele já lança o Livro dos Espíritos e em 1861 ele lança o Livro dos Médiuns. Só que entre 1857 e 1861, Kardec teve um trabalho muito intenso, porque ele vai não apenas trazer a edição definitiva do Livro dos Espíritos, com as 1019 questões, como também ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundar a Revista Espírita, ao qual ele dá o subtítulo de Jornal de Assuntos Psicológicos, porque Kardec estava antenado com a sua época, para dizermos uma forma moderna, porque a psicologia estava começando, 1861. Então, um pouquinho para trás, 1858, quando ele vai lançar a Revista Espírita. Então, a psicologia estava dando os seus primeiros passos, mas Kardec já estava bastante familiarizado com aqueles primeiros momentos da psicologia, porque ele vai colocar na revista esse subtítulo, mostrando o quanto estava também trazendo uma interação, uma sintonia com aquilo que estava acontecendo de importante no mundo àquela época, que era o desabrochar da psicologia, que tantos benefícios tem trazido para a humanidade. Portanto, e também é aí nessa época que ele vai lançar o que é o Espiritismo e depois, em 1861, o Livro dos Médiuns. Então, de 57 a 61, ele trabalhou muito. E com certeza já com a ideia de escrever um livro que tratasse da mediunidade, desde o primeiro momento, desde o lançamento de O Livro dos Espíritos. Podemos imaginar isso porque ele próprio deve ter sentido essa necessidade de uma obra que enfocasse o fenômeno mediúnico. Na introdução,
ele vai, portanto, dizer assim: dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Uma observação muito oportuna naquela época e hoje. Aquela época, a época que veio logo depois das mesas girantes, das reuniões que eram feitas para se conversar com as mesas que davam as respostas, logicamente uma inteligência ali estava trazendo a resposta que a pessoa queria tanto, não é? A respeito de casamento, a respeito de questões financeiras e assim por diante. Então, ele já está alertando que a obra não tem esse propósito, e sim um objetivo sério. Depois ele vai mostrar também a respeito de aspectos do objetivo, porque são vários objetivos que ele relaciona na introdução. Consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Aqui nesse pequeno trecho nós temos questões muito importantes. Primeiro, ele denomina de desenvolvimento da faculdade. Já ouvi no meio espírita pessoas dizendo que não deveríamos expressar dessa maneira, desenvolver a faculdade. Entretanto, a faculdade se desenvolve sim, porque desde o primeiro momento que ela desabrocha na vida da pessoa, se essa criatura continuar na tarefa por décadas e décadas, ela vai notar que daí a um tempo ela está com a sua faculdade aprimorada, com mais sensibilidade e uma sintonia fina, cada vez melhorando. Claro, se ela se dedicar realmente dentro dos princípios que a doutrina espírita expõe para nós. Então, desenvolvimento, termo que André Luiz vai usar depois no livro, por exemplo, dos domínios da mediunidade, e assim por diante. Segunda coisa, que nós não estamos vendo aqui, né? Dirigir o emprego de modo útil quando ela existe. Então, nós não devemos ficar forçando qualquer coisa em relação à mediunidade. Ah, eu queria tanto ser médium. A pessoa acha que talvez ela possa, dentro de uma vontade firme, conseguir alcançar o seu objetivo, que a faculdade venha a desabrochar. Ou o contrário acontece. E hoje está acontecendo demais. A pessoa chega na casa espírita e fala assim: eu estou vendo espírito, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas eu não quero ser médium. Muitas pessoas têm dito isso. E vão lá no atendimento fraterno e falam: você não pode tirar essa minha mediunidade? Então é como se fosse arrancar da pessoa, né, uma coisa que está enquistada. Não é possível. A faculdade é do espírito. E se manifesta no campo físico. Então, não tem possibilidade nenhuma de tirar a mediunidade quando a pessoa já tenha a faculdade desabrochando e mostrando as suas características. Portanto, Kardec, com tanta sabedoria, vai aos poucos ministrando esses ensinamentos. Mas ainda tem mais, objetivos são muitos. Ele vai dizer: guiar as pessoas nas suas observações. O livro tem essa finalidade, por isso tem subtítulo: Guia dos Médiuns e Experimentadores. Era a forma de expressar aqueles que participam, os integrantes de um grupo mediúnico, de uma reunião mediúnica. Outro ponto importantíssimo: assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar. Porque a prática mediúnica, embora seja prazerosa quando os resultados se apresentam na vida da própria criatura, e também quando ela está nesse desenvolvimento, nessa prática, ele está assinalando os obstáculos, porque esses existem. Aliás, obstáculos existem sempre na nossa vida, que são formas de experiência, de experimentar a nossa perseverança, a nossa possibilidade de enfrentar o desafio e assim por diante. Então, obstáculos nós encontramos pela vida fora, não é? Falando também ainda a respeito de desenvolvimento, eu quero lembrar uma outra coisa que na hora não mencionei, é que o desenvolvimento da faculdade é especialmente
realizado na vivência da pessoa. Quanto mais o médium se desenvolve enquanto pessoa, nas suas conquistas, burilando as suas imperfeições, vencendo-as, mais ele está apto para o exercício da mediunidade. É sempre oportuno lembrar, e eu gosto de dizer sempre isso, que desenvolver a faculdade se faz muito mais lá fora da reunião mediúnica do que dentro da reunião mediúnica. Fora do recinto da reunião mediúnica, na vivência, na prática, porque é esse aprimoramento do médium que vai facilitar, que vai conseguir ser mais, para que ele possa oferecer mais disponibilidade, mais passividade aos espíritos que queiram se comunicar. Aos poucos vamos falando sobre isso, não é? Iniciá-las na maneira de conversarem com os espíritos. Olha que interessante, Kardec já estava prevendo na introdução a necessidade de conversar com os espíritos e como fazer. Há pouco tempo um casal foi na nossa casa espírita e ele contou, casal médicos, os dois, e ele disse o seguinte, que ela agora, em determinado momento da vida, começou a dar passividade aos espíritos, à torta e direito, uma coisa que nunca tinha acontecido. Ela era a segunda esposa dele e então estava naquele processo de desabrochar da mediunidade. Ela recebia, claro, espíritos obsessores, espíritos inferiores, e os espíritos falavam mal dele. Então ele não sabia o que fazer, xingava os espíritos, tudo quanto era palavrão. Ele mesmo contou isso. A ideia dessa criatura era xingar os espíritos. Então foram lá para saber como que deveriam fazer para que a coisa se resolvesse, não é? Então a gente vê a dificuldade que a pessoa tem daquele entendimento. E eu fui conversar com ele, que ele não devia xingar os espíritos. Não é que era a melhor forma de fazer os espíritos ficarem mais nervosos, era o xingamento. Agora, o contrário é que devia ser feito. E aí as coisas todas foram sendo esclarecidas e depois a situação normalizou-se. Indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Essa é a finalidade, não é? Para que o médium, no seu processo de crescimento, ele possa cada vez mais conseguir boas comunicações. E aí, no caso, não é só comunicações de mensageiros do plano espiritual superior, espíritos benfeitores superiores, mas também os espíritos necessitados, conseguir uma condição melhor no atendimento a esses nossos irmãos. Então, esses são os aspectos que nós ressaltamos de uma introdução muito rica. E ainda lembrando que Kardec vai falar, se bem que todos tragam em si o germe da faculdade, ela só vai ser caracterizada quando a faculdade desabrochar realmente, não é? Então, em certas pessoas, a faculdade vai eclodir. Vejamos aqui a respeito da formação dos médiuns. Nós agora já estamos escolhendo capítulos de O Livro dos Médiuns que nós vamos enfocar nesse instante. E vamos fazer uma citação também de Joana de Ângeles, motivo pelo qual está já desde o início aí a foto da Joana de Ângeles. Muito bem, então, nesse capítulo 17, Kardec trata exatamente disso, desenvolvimento da mediunidade. Esse é o aspecto que nós queremos registrar. E ele vai tratar especialmente dos médiuns escreventes. Era a denominação da época dos psicógrafos. Portanto, as comunicações eram preferencialmente escritas, não é? Psicografadas. Eram médiuns escreventes. Por quê? Porque não havia ainda aquele hábito das psicofonias, das comunicações psicofônicas. Se nós formos analisar o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, que apresenta ali 66 comunicações de espíritos, Kardec vai relacionar desde os espíritos felizes até os sofredores de todos os tipos, passando pelos suicidas, pelos criminosos arrependidos, pelos criminosos endurecidos e assim por diante. Kardec vai mostrando naquelas comunicações, não é, o quanto os espíritos estavam trazendo de informações para que nós começássemos a entender o que eles estavam passando no mundo espiritual decorrente do que viveram na Terra. Mas essas comunicações, elas eram todas escritas, psicografadas. Uma delas não.
que é a comunicação de Jacques Latour, que está na classificação de criminosos arrependidos. Jacques Latour foi um criminoso salteador de estradas, e ele vai dar uma comunicação em Bruxelas, quando Allan Kardec fez uma viagem a Bruxelas. Então ali houve uma reunião mediúnica e esse espírito vai se comunicar. Ele dá ali a primeira comunicação, depois ele vai se comunicar muitas vezes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de outros médiuns. Então, Jacques Latour, quando ele vai dar a comunicação, o início da comunicação, estava ali o papel, o lápis para que ele escrevesse, mas ele vai pegar o papel, embolar e o lápis e jogar para longe e vai começar a falar. Kardec diz que houve uma grande emoção naquele momento, não é? Ele fala, arrependo-me, Jacques Latour. Assim ele começa a comunicação dele. Mas era algo ainda bastante inusitado. Só mais adiante é que as comunicações psicofônicas foram se tornando muito mais constantes. Portanto, os médiuns escreventes. Vamos ver. Há necessidade de haver relações fluídicas entre o espírito e o médium. As pessoas pensam que às vezes é fácil dar uma comunicação mediúnica. Não é tão fácil assim. Embora a pessoa diga assim, eu caio na rua, os espíritos tomam conta de mim, dentro de casa. Então, aparentemente é uma facilidade. É só o espírito chegar e a pessoa dá a facilidade. Mas quando nós começamos a entender todo esse processo, verificamos que ele é um processo complexo. Mas ele é tão, assim, natural também, porque já há toda uma preparação daquele indivíduo que é médium e o espírito que está se aproximando e todo o envolvimento que está em torno disso, que a comunicação aparentemente é muito fácil. Mas existem etapas a serem vencidas, só que elas são também, logo de imediato, rápidas, não é? Então a pessoa não tem uma noção, porque também ela não fica prestando atenção, assim como nós não ficamos prestando atenção. Eu estou respirando agora, dei uma respiração, dei duas, nós não ficamos assim, não é? Eu estou com isso, estou com aquilo, meu olho está piscando. Ninguém fica tomando conta disso, não é? Então também a comunicação tem as etapas, mas nós não temos uma noção, a não ser que estudemos, não é? Que aprofundemos o conhecimento. Mas há necessidade de relações fluídicas entre o espírito que vai se comunicar e o médium, e que é conseguida e alcançada através de um pouco de desdobramento do médium, também poderíamos dizer o deslocamento ou a descentralização, tudo significa a mesma coisa, mas é um pouco de afastamento do médium, do espírito do médium, no caso, com o perispírito, né, do seu corpo. E o espírito que vai envolvê-lo nos seus fluidos, na sua aura. Kardec fala dos fluidos perispiríticos, tanto de um quanto de outro. Então há essa aproximação. Nós, enquanto estamos em ambientes de pessoas com as quais nos afinizamos, como é o caso aqui, é claro que nossas auras, como diz lá o livro Evangelho segundo a Gênese, nossas auras se entrecruzam. Então isso acontece porque nós estamos numa interação de afinidade, de carinho, de solidariedade, de amor e tudo mais. Então isso é essa facilidade. Agora, no caso de uma comunicação propriamente dita, às vezes é um espírito sofredor, às vezes é um espírito que vem cheio de ódio, mas o fato dele ter sido encaminhado para determinado médium pelos mentores da reunião, é claro que o médium, na expansão do seu próprio perispírito, vai acolher essa criatura necessitada, quando é sofredor, quando é um espírito com necessidades, né, de compreensão, porque está com ódio, com desejo de vingança, essa coisa toda. Então, isso tudo significa, em conjunto, um processo de aproximação do espírito e o médium se tornando passivo, admitindo, aceitando essa aproximação e dá então início à comunicação. Agora, é claro que se não existirem rudimentos da faculdade, ninguém pode fabricar mediunidade. Então não adianta, como uma vez aconteceu de uma pessoa vir queixar comigo, e aliás uma outra mandou um e-mail também. Há pouco tempo, acho que tem talvez uns 4, 5 meses, eu recebi um e-mail
de uma pessoa quase pedindo socorro, porque ela disse que o centro espírita que ela frequenta, que eu nem lembro mais em que estado é, ela disse que no centro espírita, que foi fundado pelos seus pais, ela já estava ali há muitos anos, mas de repente cismaram que ela é médium e que ela deveria frequentar a reunião mediúnica, uma grande trabalhadora da casa. Só porque às vezes ela falava uma palavra que eles achavam assim, fazia uma prece mais bonita, mais inspirada, falava uma palavra mais poética, mais bonita também. Ah, você é médium. Descobriram que ela é médium. Colocaram na reunião mediúnica. Só que começaram a cobrar, porque ela não dava passividade nenhuma. Então ela passou a ficar mal vista. Ela mesma que disse isso. Como se ela não tivesse boa vontade. Então ela falou comigo: Sueli, eu estou a ponto, isso tudo por e-mail, estou a ponto de sair desse centro espírita do qual eu estou desde que nasci, que foi fundado pelos meus pais, já desencarnados há muitos anos, porque eles querem me obrigar a ser médium. Pode acontecer uma coisa dessa? Eu achei assim algo tão surpreendente, né? Uma coisa que ninguém imagina que aconteça, e acontece. Portanto, não se queira fabricar mediunidade, que não vai conseguir, a não ser através, então, de animismo, mistificação, essas outras explicações para uma mediunidade que não existe, mas que a pessoa quer fazer de conta que existe. E a outra pessoa me contou o seguinte, que foi também numa reunião mediúnica, porque ela estava frequentando um centro há um certo tempo, e a convidaram para participar de uma reunião mediúnica. Ela foi, porque acharam também que ela tinha assim, alguns indícios de mediunidade. Ela foi. Na primeira semana, ficava o dirigente da reunião: minha irmã pode dar passividade. Daí mais um pouquinho: dê passividade, minha irmã. Mas ela estava com dor de dente. Então ela disse: eu não podia pensar em mais nada a não ser no meu dente. E ele queria que eu desse passividade de qualquer jeito. Então a gente tem que ter esses critérios, esse cuidado, né? Outro ponto, assim, importantíssimo. Quando uma pessoa está no início da sua prática mediúnica e está escrevendo. Ah, porque tem um espírito que fala comigo assim: eu quero escrever. E aí a pessoa vai escrever. E aí logo coloca assim: ah, mas aqui está muito bonito, deve ser Dr. Bezerra. Aí põe lá, Bezerra de Menezes, não é? No outro dia está lá a pessoa escrevendo lá qualquer coisa, tentando, né, começar aquele tipo de trabalho na psicografia, e aí já põe talvez o livro de Bassanufo ou qualquer coisa. Então, nós temos que ter um entendimento que o médium iniciante na psicografia, ele não está sendo treinado por espírito superior nenhum, e sim pelos mestres de escrita, espíritos de ofício, como diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Espírito superior não treina médium. Médium que está achando que desde no primeiro ano de psicografia ele já está com os luminares do espaço, ele está sendo vítima do engano. Seja porque às vezes ele venera certas entidades espirituais superiores do nosso movimento espírita, seja porque ele tem aquela vaidade de achar. Às vezes o médium se engana, não por má fé, porque às vezes ele gosta, ama Dr. Bezerra de Menezes. E como ele sente assim uma coisa boa no momento em que sente a aproximação do espírito que está escrevendo, ele acha que é Dr. Bezerra. Mas é preciso ter cuidado quanto a isso. Porque espírito superior não vem treinar médium. Isso é uma coisa lógica, não é? Um general não vai treinar o recruta, o soldado raso. Um cirurgião não vai aplicar vacina no ambulatório. Cada um tem sua tarefa. Um sábio não vem ensinar uma criança o beabá. Cada um no seu posto, cada um na sua tarefa, cada um na sua especificidade. Portanto, o espírito superior não vem treinar médium. E nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Porque hoje em dia, a gente vê muitas obras aí sendo lançadas que não têm um conteúdo doutrinário fiel e que são assim, tão fraquinhas, não é? Fraquíssimas. Então, a gente tem que olhar muito isso, para não ficarmos assim, vamos dizer, estimulando esses nossos irmãozinhos que estão começando a tarefa mediúnica e já acham que tem, assim, uma missão. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o missionário nem sabe que é missionário. Essa que é a verdade. Ou se a pessoa falar: não, eu tenho uma missão, falando a respeito de missão, não, que às vezes a gente usa a palavra missão significando tarefa, não é? Eu tenho uma missão, quer dizer, eu tenho uma tarefa mediúnica.
Mas o que eu estou falando aqui são missionários, né? Realmente, como o nosso Chico Xavier, como Eurípides Bassanufo, como a nossa Ivone, como Divaldo Franco. Então, nós estamos falando agora desses missionários que vieram realmente com uma missão específica, uma especificidade mediúnica de uma abrangência muito grande, não é? Então, os espíritos que treinam os médiuns são espíritos de ofício. São bons espíritos, eles vêm e o médium... Às vezes o médium começa com aquelas garatujas, vai tentando. Na outra semana continua. O que faz Kardec? Kardec fala que a pessoa tem que desistir de ser médium. Assim, quando não tem nada a respeito do treinamento da psicografia, porque ele recomenda, se a pessoa quer saber se é médium, que ela possa então começar treinando lá na psicografia, médium escrevente, não é? E de repente, se depois de um certo tempo não acontecer nada, ele tem que desistir de ser médium. Como desiste de cantar quem é desafinado, quem não tem voz, é o termo que ele usa. A pessoa tem que desistir, afinal eu não sou, o que eu vou fazer, não é? Agora, outro ponto importantíssimo, é indispensável o estudo. O estudo prévio da teoria, o estudo constante. Médium não vai dizer assim, estou formado, já me diplomei, já sei tudo. Então, eu conheço uma pessoa que disse, já bem tempo, tem muito tempo. A pessoa me disse o seguinte, eu encontrei com ela numa livraria espírita, lá de Juiz de Fora. E essa pessoa estava folheando assim um livro. E aí começamos a conversar, que eu já conhecia há muito tempo. Mas eu não sabia como que a pessoa pensava das coisas. Ela olhou para mim e falou assim, olha, eu não preciso mais comprar livro. Porque só de ler o índice, eu já sei o que tem o livro. Então eu não preciso comprar, porque eu aprendo através do índice. Eu pensei que era comigo, bom, então agora os livros só podiam ter índice. Não precisava ter os capítulos, põe lá o índice, nós todos temos que aprender no sumário, no índice, qualquer coisa que tiver ali no livro, né? Então a gente vê, cada pessoa pensa de um jeito, mas o estudo, meus irmãos, é fundamental. Estudar sempre, mas estudar muito, porque aí nós vamos, e também fazer comparações com as próprias obras espíritas. É muito interessante fazer essas comparações. Você pega um livro da codificação, você pega o livro dos Espíritos, por exemplo, e vai fazer confrontar o livro dos Espíritos com muitas outras obras, mensagens que tem por aí, não é? Muitos outros livros que comentam o livro dos Espíritos, por exemplo, o Religião dos Espíritos, psicografado por Chico, de autoria de Emmanuel, né? Divaldo tem livros também que comentam toda a codificação, e assim também Emmanuel. Então nós precisamos também valorizar essas obras. Não é? Então fazer esses confrontos. Daí você vai olhar uma outra obra e aos poucos você vai tendo uma visão global que enriquece demais. E depois você começa a fazer um confronto com obras não espíritas que tratam de assuntos de mediunidade, de assuntos de fenômenos mediúnicos, qualquer coisa assim desse tipo, não é? E com isso você vai se enriquecendo e vai tendo essa visão. E aí nós vamos constatar o seguinte, o quanto a doutrina é adiante do tempo. A doutrina está adiante do tempo. E isso é uma constatação de quem estuda. Porque às vezes a pessoa diz assim, a doutrina está ultrapassada, precisamos rever, contextualizar, qualquer coisa assim. Mas, na verdade, quando a pessoa estuda, você descobre que a doutrina é muito atual. E mais que isso, ela está adiante do tempo. Só para dar uma ideia, a doutrina fala de física quântica, que é moderníssima. Mas, claro que ela não vai falar física quântica. Mas a filosofia da física quântica está ali. Basta só olhar a questão 33 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos estão falando para Kardec a respeito da matéria cósmica primitiva. E então, a certa altura, nessa questão, os espíritos mostrando para Kardec que tudo deriva dessa matéria cósmica, eles dizem assim, é por isso que falamos, tudo está em tudo. Isso aí é um conceito da física quântica. Mas tem outros mais. E isso nos enriquece por demais, porque aí nós ficamos tendo uma noção muito mais ampla da doutrina. Calderaro, que é o instrutor de André Luiz, num livro maravilhoso, que é o livro No Mundo Maior. Aliás, eu quero dizer que todos os livros que eu estou falando são imperdíveis. E devem ler, devem estudar.
Então, No Mundo Maior, um livro maravilhoso. O Calderaro, o espírito de uma evolução. Calderaro tem uma frase que eu uso muito. Ele fala assim: o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver o futuro da raça. Essa frase da palestra. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver o futuro da raça. Todos os grandes vultos da humanidade viveram adiante do tempo. Todos, todos. Tanto é que só foram compreendidos, às vezes, décadas depois. Ah, aquele falava isso. Só um exemplo é Jordano Bruno, que foi levado à fogueira porque falava que existem planetas. Não é? Aqueles outros, Galileu, que falava que a Terra não era o centro do universo, que ela girava em torno do Sol. Para que ele foi falar isso? E que a Terra se movia, não é? Então ele esteve diante do tribunal lá, porque eram perseguidos quem falasse qualquer coisa que fosse contra os preceitos vigentes da época. Mas aí ele fala, não, então a Terra não se move, aí ele desmentiu tudo que ele tinha para não ser queimado. Só que depois ele saiu e falou baixinho, não obstante ela se move. Infelizmente ninguém ouviu, ou alguém ouviu para registrar isso, ou algum espírito, não sei quem ouviu. Portanto, todos eles falaram adiante do tempo, especialmente Jesus. É o exemplo máximo. 2000 anos depois, nós não sabemos ainda tudo que Jesus disse, não conseguimos entender o que Jesus disse. Às vezes, ele tem uma linguagem metafísica. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Hoje a gente já está conseguindo entender o que é isso, quem são esses mortos que enterram os mortos. Não é? Então, muita coisa que o Mestre transmitiu para nós e está registrado nos Evangelhos, nós não conseguimos, às vezes, uma plenitude de entendimento, mesmo com as chaves da doutrina espírita. E aos poucos é que nós vamos aprofundando. Agora, não entendemos a palavra e muito menos conseguimos vivenciar. Então, Jesus falou uma linguagem atemporal para todos os tempos, para todas as criaturas. Então é assim. E o Espiritismo é adiante do tempo. Também está adiante do tempo. Portanto, como diz Calderaro, né, o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver o futuro da raça. Que isso é algo assim realmente extraordinário. Então, o estudo é importantíssimo, o estudo prévio da teoria. E nós vamos verificar que a teoria não cansa a gente não, viu? Ah, mas é difícil. Difícil se você não quiser se empenhar. Porque se quiser, você vai consultar o dicionário, você vai ter uma busca, não é? Aonde quer que seja, em outras obras que possam desdobrar aquele pensamento e assim por diante. É como eu disse, a apreensão global, não é? da obra que a doutrina espírita nos apresenta, nesse confronto com outras obras espíritas e obras não espíritas. Mas eu quero lembrar para vocês 3 livros muito importantes que eu sempre tenho falado invariavelmente. Talvez tenha falado isso aqui também em outra época que vi. Os 3 livros psicografados pelo Chico, Na Era do Espírito, Diálogo dos Vivos e Chico Xavier Pede Licença. Esses 3 livros são extraordinários, porque Chico vai dizer, como por exemplo, o capítulo 1 de uma dessas obras, inicialmente é Chico dizendo assim, na noite tal, assim, assim, foi aberto o livro dos médios, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu tal capítulo, tal item. Depois vem um dos espíritos, muitas vezes Emmanuel, ou outros espíritos benfeitores, que comenta aquele item que foi citado pelo Chico. E depois vem Herculano Pires comentando tudo isso. Então, uma pessoa que faz palestra, ela tem visão tripla desse assunto. 3 vezes ela está vendo ali o assunto desdobrado. Primeiro, olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a mensagem do benfeitor e depois o comentário de Herculano Pires, que ali usa o pseudônimo de Irmão Saulo. Por isso eu estou esclarecendo, porque senão a pessoa vai olhar e falar, a Sueli falou que tem Herculano Pires aqui, mas só tem um tal de Irmão Saulo. É que em certas épocas ele usou esse pseudônimo, né? Continuando, ter muita prudência. Não é o médium achar assim, mas agora eu já sei tudo. Agora eu já estou com um conhecimento, eu já estou recebendo guias, benfeitores espirituais, e aí acha que está tudo correndo às mil maravilhas, que ele não tem que se preocupar com coisa alguma. E aí Kardec diz que nessa hora é que precisa de muita prudência.
Quando o médium achar que ele já é um médium feito, é a expressão que ele usa, né? 1000 armadilhas lhe vão ser preparadas. É uma realidade. Porque são os obstáculos que nós mencionamos no início. Essas armadilhas são situações, às vezes, de uma sutileza que a pessoa precisa estar vigiando para entender o que está acontecendo. E a prática, o estudo, como nós mencionamos, e o trabalho no bem, é que vai conferir à pessoa, ao médium no caso, a condição de identificar aonde está o perigo, digamos, a armadilha, não é? Agora, em Marcos 13:33, Marcos vai citar um trecho do sermão profético em que Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai. Eu gostei demais desse olhai, porque Jesus ali ele acrescenta, ele já estava ensinando sempre, vigiai e orai, mas ali ele acrescenta, tem que olhar também. Então o olhai é nós procurarmos apreender o que está acontecendo, olhar em torno, olhar dentro de nós, como que as coisas estão acontecendo, e aí vigiar e orar. Portanto, vamos olhar também, né, gente? Vamos olhar como está a nossa vida, como as coisas estão surgindo, algum impedimento que esteja acontecendo, vamos analisar para bem conseguir destrinchar aquele assunto, né? Resolver aquele problema. E aí vem Joana de Ângeles falando sobre ciladas. Ela tem uma mensagem bem recente, cujo título é Ciladas. Mas ela vai dizer que as ciladas tem uma finalidade. Então essas armadilhas e as ciladas, elas têm uma finalidade, claro. Tem a finalidade de proporcionar a aquisição de resistências espirituais. Porque aí são os desafios que nós estamos enfrentando, são os obstáculos. E nós precisamos enfrentar as ciladas, os desafios, para adquirir essas resistências, para nos fortalecermos. Porque se ficar tudo assim, uma facilidade, alguma coisa, nós não vamos vencer a nós mesmos, nossas imperfeições, nossas dificuldades, não vamos acumular conhecimentos, experiências ricas, que é isso que as ciladas ou armadilhas significam. Portanto, observemos o que está acontecendo, olhando, como diz Jesus, olhai, vigiai e orai. 3 aspectos, não é? 3 imperativos, olhai, vigiai e orai, que são necessários na nossa vida. E às vezes a pessoa fica tão assim alienada das coisas, fica tão inconsciente, e nós vemos multidões e multidões que estão sem olhar, sem vigiar, sem orar. Não é? Às vezes até a pessoa reza, como se diz. Então, reza, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Essas coisas assim. De repente dorme, ou então conversa qualquer coisa. Onde é que foi que mês que eu parei? E aí fica assim. Então acha que está rezando o suficiente, não é? Mas nós entendemos com a doutrina espírita a importância da prece, dessa sintonia com os benfeitores, dessa busca que nós devemos ter sempre, a busca do Pai, não é? Do Pai que nos criou. E é através da prece que nós, elevando o nosso pensamento, conseguimos realmente uma sintonia melhor. Essa frase de Joana e essa mensagem ciladas está num livro bem recente, Entrega-te a Deus, psicografado pelo Divaldo. Então, nós vamos criando resistências, nós vamos nos fortificando à medida que vamos vencendo os obstáculos, os entraves, as dificuldades, que vem em forma de incompreensão, vem em forma de a pessoa acha que está sendo perseguida. Às vezes são espíritos que querem prejudicar a caminhada da criatura, e isso é muito importante, vai nos pôr à prova, e isso acontece através de uma outra pessoa. Eles têm o que eu chamo de obsessão por tabela, ou então assédio por tabela. Assedia um parente, uma pessoa, para a pessoa vir para cima da criatura, e aí eles vão ter uma satisfação com isso, mas ao mesmo tempo nós vamos estar sendo experimentados na nossa fé, na nossa força. Por isso que é difícil a prática, não é? Leon Denis tem uma frase que há muitos anos, bem jovem, eu procurei tomar como lema da minha vida, que até hoje estou procurando seguir, né? O que Leon Denis fala no livro fantástico, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então ele fala assim:
não basta crer e saber. É necessário viver a nossa crença, fazer penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Então não adianta crer, não adianta saber. Temos que viver, não é? O viver é que é importantíssimo, porque nós amealhamos conhecimentos e temos que colocar na nossa vida. Muitas ocasiões na minha própria vida em que sou testada, e isso tem acontecido, imagina, só de mediunidade já são 54 anos, eu estou agora atualizando o meu tempo de mediunidade, porque eu falei a semana passada que era só 52, mas depois eu fiz as contas, já são 54. Então, mais 2 anos é também importante, não é? Agora, não é que eu tenha assim tanto tempo, né, de vida. Eu comecei muito cedo, temos que levar isso em conta. Então não se faça o cálculo com isso, né? Com esses 54 anos. Mas é o seguinte, é só para dizer o quanto a gente tem que perseverar. Porque às vezes uma pessoa tem um problema dentro do centro espírita e fala assim, vamos embora dessa casa porque as pessoas estão me olhando atravessado, porque falaram mal de mim, porque não me compreendem, porque não sei o que, e vai embora. Imaginemos o Chico, se ele tivesse ido embora porque alguém deu uma bofetada no rosto dele, ou porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo. Então, na nossa vida também, nós vamos desanimar porque alguém falou mal, porque alguém não compreendeu, porque alguém interpretou de outra maneira. Não, nós vamos continuar, não é? E buscar conquistar essa criatura, porque ela está na caminhada conosco, e não é por acaso que ela está ali, né, caminhando conosco e dando para nós possibilidade de experiências, né? Então essa frase de Leon Denis eu sempre procurei seguir, mas não é fácil. Não é fácil trazer para a prática cotidiana esses princípios superiores, mas sempre procurei nesses momentos difíceis pensar assim, Sueli, eu falando comigo mesma, você é espírita, agora você tem que mostrar que é espírita. Então, se esse pensamento vier à nossa mente, nós vamos fazer o maior esforço para ser espírita mesmo. Como que o espírita tem que agir? Não é? Tem pessoas que dizem assim, como Jesus agiria diante dessa situação? Mas eu penso muitas vezes assim, espírita, você é espírita, eu sou espírita, como que eu tenho que agir agora como espírita? Porque senão não adianta, não é? Se eu abracei a doutrina espírita, no fundo da minha alma, eu tenho que ser espírita. Nos momentos mais complicados, familiares, especialmente, não é? Porque é no âmbito da família que acontecem às vezes as coisas que nós temos que lidar. E aí, ser espírita é muito importante. Ser espírita mesmo. Agora nós trouxemos o Emmanuel, né? Antes foi a Joana, agora é o Emmanuel. No capítulo 20, é de uma riqueza o capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, que é a influência moral do médium. E às vezes diz assim, bom, mas não tem importância, a mediunidade surge numa pessoa que não tem moral nenhuma, que é amoral, que vive contrário à moral, essas coisas assim. Sim, a faculdade existe, pode existir, pode surgir numa pessoa assim, mas o exercício, aí sim, a influência moral do médium é preponderante. Então vamos ver. Já vou começar com o Emmanuel. Essa frase do Emmanuel está no livro Seara dos Médiuns, e eu cito praticamente toda semana, quando eu estou apresentando qualquer coisa sobre mediunidade, qualquer tema. Emmanuel diz assim, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Olha lá. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. É claro. Então, se Chico Xavier, por exemplo, com todas as suas faculdades mediúnicas, com todas as suas especialidades mediúnicas, né? E a faculdade é uma, não é? Una, mas vários tipos. Então, Chico tinha muitos tipos de mediunidade. Mas se ele usasse isso para o lado negativo, ele não seria o que é hoje um dos líderes espirituais da humanidade, não é? Então, Chico, por exemplo, poderia ficar como a gente vê aí, um anúncio, trago a pessoa amada em 3 dias. Então, posso ler o seu passado, falar do seu passado, do seu futuro, pode ser usado assim, não é? Posso fazer uma cura, mas tem que pagar tanto, não é?
E aí ele poderia ter usado aquela faculdade esplendorosa dessa maneira. Mas o que ele fez? Como ele norteou a sua vida? Foi aí que ele se distinguiu. Então, o uso que ele fez da mediunidade é o uso que o tornou conhecido, admirado e respeitado. E assim por diante, não é? O uso que nós vamos fazer da nossa faculdade é que vai distinguir. Esse livro, Seara dos Médiuns, eu não mencionei ali não, vou voltar para trás um pouquinho, mas é o Seara dos Médiuns. Esse livro comenta o livro dos médiuns. E Chico Xavier, ele psicografou livros que comentam o livro dos Espíritos, é o Religião dos Espíritos. O Evangelho, o livro dos médiuns é o Seara dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, 2 livros, o Espírito de Verdade e agora mesmo eu lembro, um outro. Justiça Divina? O Livro da Esperança. O Livro da Esperança, agora de repente eu esqueci. Mas então então esses 2 livros comentam trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno é o livro Justiça Divina. Então nós temos que usar essas obras. Elas às vezes ficam lá encostadas e nós poderemos usá-las. Nós adotamos na nossa casa espírita, na nossa reunião mediúnica, por exemplo, a gente lê o Livro dos Médiuns, um trecho, e lê o Seara. Então é feito da seguinte maneira: o livro Seara dos Médiuns vai em sequência de capítulos. Então está lá, primeiro capítulo, tem o título e vem assim, Livro dos Médiuns, capítulo tal, item tal. Alguém abre o Livro dos Médiuns naquele capítulo, naquele item, e lê. E depois uma outra pessoa lê o que Emmanuel está comentando daquele item. Então enriquece. E você usa a obra, não é? A obra está sendo utilizada, ela está sendo benéfica. E assim podemos fazer com as outras obras que comentam a codificação. Mas vamos para frente. Uma coisa importantíssima é o médium não se considerar infalível. Meus irmãos, não existe médium perfeito. Não existe. Perfeição não existe aqui na Terra. Não é? Mesmo os grandes missionários ainda estão na escalada evolutiva. Essa perfeição relativa, claro, a gente sabe. Não é? Agora, é muito bonito verificar lá, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai apresentar essa parte, sede perfeitos. Também em O Livro dos Espíritos, né? Sede perfeitos. Então, lendo esses comentários, lendo aquilo que Jesus menciona, depois os comentários, e depois o comentário de Kardec e depois dos Espíritos, nós vamos ter uma visão dessa perfeição que nós precisamos alcançar. É claro que é demorada, mas ela é algo a ser alcançado. É um estágio que nós vamos alcançar. Pode demorar mais ou menos, dependendo do empenho da pessoa, dependendo daquela sua motivação para burilar seu próprio mundo íntimo, para vencer as suas imperfeições, para ser realmente uma criatura que está caminhando para adiante. Então o médium jamais deve se considerar perfeito, que ele nunca erra, porque não existe a infalibilidade mediúnica. Nem Chico, nem Divaldo, nem Sueli e nem ninguém. Então, nós podemos cometer enganos, equívocos, não é? E erros mesmo. Por que não? Por que nós vamos achar que nós temos que ter uma perfeição mediúnica plena, absoluta? E os mentores também estão na caminhada. Portanto, é um cuidado que nós temos que ter. Sabemos que a fascinação começa por aí. Quando um espírito fascinador se aproximando do médium, vai o envolver de tal maneira que ele vai achar que ele é perfeito, porque é isso que o espírito está dizendo. Ele, espírito, é o espírito superior perfeito, e o médium também. E a partir daí o processo de fascinação vai se instalando, à medida que o médium considera que realmente o guia é perfeito e ele também é perfeito. Tudo que eles falam, tudo que fazem, tem uma perfeição absoluta. Portanto, é algo muito perigoso. O médium deve entender que ele é um instrumento. Então, ele está ali naquele ponto, ele está ali colocado daquela forma para ter um processo evolutivo, talvez de mais qualidade, desde que saiba usar bem a sua faculdade mediúnica, não é? Então, ele é um instrumento, mas ele exerce influência
muito grande sobre o aspecto moral. E é isso que a gente precisa compreender. Para que a faculdade, aos poucos, ela se enriqueça, o exercício, melhor dizendo, né, da faculdade vai se enriquecendo, vai se aprimorando, é preciso que o médium esteja também nesse propósito de se moralizar, de se evangelizar. É isso que está lá no Consolador, quando perguntam qual é a maior dificuldade do médium, o que o médium precisa fazer, que Emmanuel vai responder que é evangelizar-se, não é? Que esse é a maior dificuldade, mas também deve ser a maior busca do médium, não é? De se evangelizar. Por isso que a doutrina adota esse princípio, a mediunidade com Jesus, que fundamenta, não é, o exercício da mediunidade, devem ser os ensinamentos de Jesus. E aí vem o seguinte, os espíritos, Kardec mencionando, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. É que há uma sintonia natural, não é? Então, se nós estamos no caminho de uma busca, nós estamos nos aprimorando, nós vamos começar uma sintonia mais fácil com os espíritos moralizados, com os espíritos bons. E aí eu me lembro do livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, o instrutor espiritual é Alexandre, um espírito de autoevolução. E no capítulo 9, que é um capítulo que todo médium, toda a pessoa que interessa ou participa de reuniões mediúnicas, mesmo não sendo médium ostensivo, deve ler. Capítulo 9. Aliás, eu digo que tem que ler pelo menos uma vez por ano. Ou se puder, 2 vezes por ano. Ou se puder, mais vezes. Porque Alexandre vai realizar uma reunião no mundo espiritual. E então, era de madrugada no horário terreno. E o que ele faz? Foram convocados para essa reunião espíritos desencarnados que iam reencarnar com o propósito da mediunidade, com essa responsabilidade. E também pessoas já encarnadas, médiuns, ligados à área da mediunidade, que estando encarnados, estavam adormecidos, que era a madrugada, no plano terreno, e que tinham também tarefas nesse campo. Eles foram levados em desdobramento. Então, a Assembleia dos Espíritos era composta de desencarnados e de encarnados. E Alexandre vai falar sobre mediunidade. É o capítulo 9, intitulado Mediunidade e Fenômeno. É uma grande dissertação de Alexandre, mais de 8 páginas. E ele vai falando e alertando os médiuns a respeito da mediunidade. Então eu poderia citar muitos aspectos desse discurso, digamos, dessa palestra de Alexandre. Mas, já que aqui nós estamos falando, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, a certa altura Alexandre então diz assim: se procurais a companhia dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Se desejais a companhia dos sábios, crescei no conhecimento. E ele vai falando o tempo todo, e o tempo todo ele vai incentivando e estimulando o médium ou as pessoas ligadas a essa área para que procurassem um processo de crescimento constante. Ele diz assim: a mediunidade sem o Cristo é simples meio de comunicação e nada mais. Porque audácia incompreensível pensar, irmãos meus, em utilizar a faculdade sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Nessa hora Alexandre está dizendo que o Espírito de verdade é Jesus. Eu aceito isso, mas tem muita gente que não, no meio espírita. Porque também lá em O Livro dos Médiuns, já que eu falei isso, eu vou ter que falar mais um pouquinho a respeito do capítulo 31 lá do Livro dos Médiuns, quando Kardec apresenta mensagens autênticas e mensagens apócrifas. Entre as mensagens autênticas, a de número 9 é uma mensagem extraordinária. E ela é belíssima. E quando Kardec, então, registra a mensagem, depois ele coloca uma nota. Ele não põe logo de imediato o nome do espírito que assina a mensagem, mas ele vai colocar um comentário. E ele diz assim: essa mensagem foi assinada por um espírito que nós temos o cuidado de dizer o nome e tal. Mais adiante um pouquinho ele diz que o nome é de Jesus de Nazaré, mas que a mensagem e todo o conteúdo da mensagem está bem à altura de ser uma mensagem transmitida pelo próprio mestre, não é? Então,
e depois ele vai transcrever essa mensagem no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. No item 3, ele vai colocar essa mensagem. Então, essa mensagem é aquela que diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez outrora minha palavra, vem mostrar aos incrédulos o Deus grande, o Deus bom, que levantem as ondas no oceano e germinem as plantas. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço em toda a humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Eu só sei até aí. Mas é só para ter uma ideia. Olha como que é belo isso. Olha como que nós temos que confrontar as coisas. Eu não disse no início que o capítulo 10 de Mateus, que eu apresentei aqui, o versículo 8, mas eu falei do início do capítulo 10 de Mateus. É o momento em que Jesus vai delegar aquela responsabilidade aos discípulos, não é? E Jesus então vai dizer a eles assim: ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa mensagem, ele vai voltar ao tema, ele vai fazer uma ligação com as palavras dele, que Mateus registra no capítulo 10. Porque ele vem e fala: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel. Mostrando assim, aqueles que estão contrários à palavra dele, mas no mundo todo, não é só em Israel, não está localizado isso. É uma palavra que expande para toda a humanidade. Então aí a gente vê essa conexão e a autenticidade da mensagem. Para mim, é a mensagem mais importante de toda a codificação. É aquela que termina assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. São de origem humana os erros que estão no cristianismo, não é? São origens humanas. Mas ele vai mostrar, então, ali a necessidade de nós nos amarmos e de nos instruirmos. Por isso é que é tão importante estudar. Por isso é tão importante conhecer, porque a doutrina espírita é a fé raciocinada. Como nós vamos raciocinar se nós não estudamos? Se nós não conhecemos? Nós não podemos raciocinar. Nós vamos ficar com aquelas sequelas das antigas religiões que adotávamos, no passado, porque hoje nós não temos um aprofundamento maior na proposta da doutrina espírita, nos ensinamentos que ela nos apresenta. Não é? Então tem que estudar. E é muito bom isso. Então, eu mencionei Seara dos Médios, aquela frase do Emmanuel lá no começo. Continuando ainda no capítulo 20, que nós vamos fazer agora um intervalo, agora mesmo, mas vamos terminar aqui essa parte. No capítulo 20, Erasto, que é um espírito que está muito presente na codificação, mas especialmente no Livro dos Médiuns, ele faz ele apresenta vários ensinamentos e alertas muito importantes. Então, Erasto adverte que é necessário um exame severo e escrupuloso de tudo que vem do mundo espiritual, porque os espíritos hipócritas, é o termo que ele usa, insinuam fatos de pura invencionice. Eles inventam. E nós não estamos nos dando conta disso, não é? Quem no meio espírita está tendo cuidado de observar obras novas que estão chegando, se essas obras estão dentro daquele princípio de universalidade do ensino dos espíritos e confirmação que deve existir entre eles? Ninguém está observando isso, pelo menos eu vejo as pessoas adotando, comprando essas obras, que tem coisas assim tão antidoutrinárias que é de espantar, é de estarrecer, não é? Então, esses espíritos inventam as coisas. E são espíritos fascinadores, porque o médium pensa que é uma maravilha. E o espírito incute isso, o tempo todo, que o que ele está ensinando é exatamente coisas fantásticas, maravilhosas, corretas, perfeitas. Porque isso causa confusão no meio espírita. O propósito é esse. Aí Erasto vai dizer assim: daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Porque tem pessoas que gostam disso, aquela ilusão, de
poder, de fama, de que as pessoas adotam, respeitam, gostam de tudo que ele faz, não é? E aí Erasto diz assim, na dúvida, abstente. Se a gente tem dúvida, é preferível não adotar. Porque depois que a pessoa adota algo que não é o real, o autêntico, o verdadeiro, para ficar livre daquilo é difícil. É muito difícil. E inclusive porque vai alastrando, né? Outras pessoas também começam a participar daquilo que a pessoa pensa que é bom e começa também a disseminar essas ideias. Continuando aí do texto de Erasto, ele no capítulo 20, ele vai dizer, na dúvida abstente, não é? Então, quando surgir uma opinião nova, por pouco vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai. Ele olha que ele está dizendo, rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Porque às vezes a pessoa fica assim, e a caridade? Nós temos que ter caridade com nossos irmãos. Então nós não podemos falar assim, não é? Mas também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é que o erro de alguém deve ser divulgado? Quando ele está contagiando um grupo grande de pessoas. E não porque a pessoa que vai esclarecer está com o propósito de denegrir aquela criatura que está cometendo esse erro, né? Esse engano, qualquer coisa assim e tal. Então, nós precisamos observar isso. É Kardec, quer dizer, Erasto, mas Kardec em O Livro dos Médiuns, não é? Rejeitai desassombradamente, corajosamente, o que a razão e o bom senso reprovarem. Mas aí ele ainda continua. Aquela frase muito conhecida, mas que as pessoas às vezes falam errado. Melhor é repelir 10 verdades do que aceitar uma única falsidade, uma só teoria errônea, admitir uma única falsidade. Às vezes as pessoas falam 9. É melhor é repelir 9 verdades. Há bem tempo atrás, eu fui falar essa frase e eu estava fazendo um seminário e aí eu perguntei ao público quantas verdades que Erasto recomenda recusar. Um senhor lá atrás falou assim, 999. Eu achei, foi no máximo que eu já encontrei até hoje, foi não, porque 90 eu já encontrei também, 90 verdades. E tem aqueles que diminuem um pouquinho e falam que são 9 verdades. Mas Erasto fala 10, porque é um número inteiro, assim, para a gente ter uma ideia, não é? Então, recusar por quê? Rejeitar por quê? Porque na hora que você admitir uma falsidade, vai ser difícil você se livrar dela. E o que é verdade, mais adiante se impõe. A verdade nunca fica oculta. Se ela tiver que ser divulgada, ela vai ser divulgada. Mais adiante ela surge, novamente, ressurge, não é? Agora, aceitar, colocar, por exemplo, na prática mediúnica, alguma coisa falsa, não é? Própria de um espírito mistificador, alguma coisa assim, depois é complicado ficar livre daquilo, né? Agora, olha o que Kardec recomenda. Kardec fala assim, quando a pessoa estuda em O Livro dos Médiuns, e também ele vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução número 2 do Evangelho, que ele fala da pluralidade, que ele fala da universalidade do ensino dos Espíritos e da confirmação que deve existir entre eles, né? Então, é o item 2 da introdução do Evangelho. Então ele fala assim, se uma pessoa está analisando uma mensagem, alguma coisa que veio do mundo espiritual, e essa pessoa tiver em dúvida quanto aos seus próprios conhecimentos, e pensar assim, bom, mas eu não tenho tanto conhecimento, como eu posso avaliar, como eu posso analisar? Olha o que Kardec recomenda, buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Isso está no ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 2. Então, meus irmãos, se a pessoa achar assim, mas eu não sei, eu sou novato, ou então eu não estudei ainda o suficiente, eu não sei avaliar, qual é o critério que deve ser adotado? É o critério da maioria. O que a maioria está dizendo, o que a maioria está rejeitando. E hoje nós temos que ver isso. A maioria está rejeitando muitas dessas obras que estão por aí. Então nós temos que ter cuidado com isso, não é? Porque a maioria rejeita, são grupos, e o texto de Kardec é importantíssimo, está também em O Livro dos Médiuns, está na Revista Espírita, quando ele menciona esse tipo de assunto,
Então ele está dizendo que a opinião dos grupos, quer dizer, das casas espíritas, e aí englobamos o movimento, né? As federativas, o que estão apoiando ou rejeitando, a maioria, isso deve ser analisado, não é? Então, a maioria, ela tem a facilidade, através de estudo, através de constância na prática, de experiência, entender qual é aquilo que é autêntico, aquilo que não é, aquilo que é uma falsidade. Então nós temos que compreender isso. Nós não estamos aqui criticando irmãos nossos que, como médiuns, estão recebendo essas mensagens. Mas nós temos que analisar, porque Kardec recomenda isso, analisar o conteúdo. E espírito de luz não fica aborrecido quando as suas mensagens estão sendo analisadas. Agora o espírito atrasado fica super ofendido. Porque não estão acreditando. O médico também fica super ofendido, como o espírito fica também. O espírito de luz não. O espírito bom, o espírito superior, ele até recomenda. Por quê? Porque a mensagem dele é autêntica, pode virar do avesso, que não tem nada que contradiga os princípios básicos da doutrina, nada que contradiga os ensinamentos de Jesus e até a ciência. A certa altura, Kardec vai dizer que quando essas ideias que estão sendo divulgadas e que são ideias, vamos dizer, mensagens apócrifas, mensagens de mistificadores, quando essas ideias estão sendo divulgadas, mas que vão também contra a ciência vigente, ele diz que a mensagem, ou o conjunto das mensagens, as ideias, estão nos seus momentos finais. Porque quando vão de encontro à ciência, aí não tem mais nenhum degrau para descer. Não é? Já está mesmo caracterizada a condição das mensagens, de serem mensagens que não são autênticas. Por que nós estamos falando isso? Porque se nós amamos a doutrina, se ela nos beneficia tanto, nós temos que zelar por ela. Nós temos que ser fiéis, não é? Ter fidelidade doutrinária. Não é ficar com exigência, não é ficar com isso, com aquilo, mas se nós não tivermos esse mínimo de critério, de amor à doutrina, de valorizarmos Allan Kardec no seu trabalho e as obras fiéis, subsidiárias e tudo mais, então, para quê? Se nós estamos hoje como adeptos da doutrina, não é? Seguidores, espíritas mesmo, no sentido mais íntimo, não é? Da nossa vida. E outra coisa também que nós temos que levar em conta é que os benfeitores espirituais esperam muito de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, não é? E a nossa parte é essa. É o zelo, é o cuidado, é o amor, é essa fidelidade. E assim caminharmos, não é? Um outro capítulo que nós vamos abordar é o capítulo 23, relativo à obsessão. Porque é aí nessa obra, não é? Com uma importância maior que o assunto obsessão foi aflorado. E a Kardec analisa a obsessão nos médiuns, nas tarefas dos médiuns, né? Mas acontece que isso serviu de base, claro, para que entendêssemos o processo obsessivo, que depois vai ser mais esmiuçado especificamente em A Gênese. Também em O Livro dos Médiuns nós encontramos em algumas perguntas um assunto relativo à obsessão. Kardec adverte ser este o maior perigo da prática mediúnica. É o domínio que espíritos inferiores conseguem ter sobre certas pessoas. Isso nós sabemos, não é? A respeito de obsessão. Mas é importante falarmos que o Livro dos Médiuns traz para nós essas noções que são preciosíssimas, porque a partir daí passamos a entender a influenciação dos espíritos, os assédios, as perturbações, tudo isso provocada por espíritos que nos estão cobrando, porque nós não podemos esquecer que existem processos obsessivos por cobrança, por vingança no caso, mas existem também processos obsessivos por ocasionados por aqueles espíritos que querem prejudicar o progresso da pessoa, que não querem o progresso da humanidade, que se locupletam
com os vícios. Para esses espíritos interessa que as pessoas prossigam dentro daquele patamar inferior, de patamar de vícios, de patamar de situações as mais danosas possíveis, né? A obsessão de qualquer grau é sempre efeito de um constrangimento. Segue-se que toda comunicação transmitida por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Esses aspectos Kardec está alertando, porque se ele está analisando a obsessão na prática mediúnica, é claro que ele vai advertindo, vai alertando, vai mostrando os perigos. É que o meio espírita às vezes não dá muita importância aos perigos da mediunidade. E nós sabemos que Kardec aborda isso também, mencionando quais são os escolhos, quais são os perigos, quais são as dificuldades, para que nós tenhamos cuidado, não é? Um cuidado que às vezes as pessoas não têm, não buscam sequer especificar isso ou pensar nisso, é colocar uma pessoa totalmente inexperiente numa reunião de desobsessão. Eu considero isso uma falta de caridade, porque a pessoa vai começar a receber aquelas influências todas dos espíritos que normalmente, naturalmente, estão ali nos trabalhos realizados, espíritos contrários, espíritos que não querem que o trabalho prossiga, que a reunião tenha êxito. O que acontece? Eles começam a assediar os próprios integrantes do grupo. Por isso é muito importante a vigilância, a oração. Se é colocada uma pessoa que não tem o menor conhecimento, nem espírita vai para uma reunião dessas, essa pessoa só vai fazer o que na reunião? Atrapalhar. Não ajuda em nada porque ela não tem condições para isso, não consegue concentrar. Uma das coisas mais difíceis de uma reunião mediúnica é saber concentrar. Uma coisa é você concentrar 5 minutos, outra é você concentrar 60 ou 90 minutos, o tempo que leva a reunião mediúnica. Portanto, os pensamentos viajam, as pessoas ficam com os pensamentos dispersos e isso prejudica a homogeneidade do grupo. Isso está no capítulo 23, nos itens 242 e 244. A questão da obsessão, ainda prosseguimos, não é? Ele menciona, Allan Kardec, as variedades que são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Sobre a fascinação nós já mencionamos bastante, não é? A obsessão simples é aquela que às vezes é tão sutil que a pessoa não se dá conta, nem às vezes alguém que lida com essa pessoa, que convive. Ela pode ser um assédio que faça com que a pessoa aos poucos mude até a sua forma de agir, de conduta, mas pode passar como preferência da criatura, como uma mudança radical que ela fez na sua vida. Então, a obsessão simples, ela pode ter essa característica, a não ser que tenha alguém que conheça um pouco mais e que possa identificar que a pessoa está passando por um processo obsessivo. Ou uma questão que, às vezes, é adotada é ir a pessoa para o psicólogo, a pessoa vai fazer uma consulta, porque julga que essa mudança lhe é própria da sua intimidade. Só que o psicólogo pode ajudar muito, mas se for de cunho espiritual, uma obsessão espiritual, realmente aí não é o campo, o âmbito da psicologia, não é? E a subjugação, porque a fascinação, nós já mencionamos, como eu disse, passamos para a subjugação, que é um processo obsessivo mais grave, no qual o espírito consegue o domínio sobre a mente da pessoa. Não o espírito entrando no corpo da pessoa. Kardec não adota em O Livro dos Médiuns o termo possessão, porque ele disse que dava essa ideia de o espírito entrar no corpo, coabitar o mesmo corpo, né, com o espírito que ali está. Mas depois, em A Gênese, ele vai adotar o termo possessão, esclarecendo que às vezes pode haver um domínio tão intenso sobre uma pessoa que dá a ideia realmente de uma possessão, como o espírito dominando a mente, obrigando a pessoa a ter atitudes, gestos, condutas que não se coadunam com a sua forma de pensar. Em O Livro dos Médiuns, nesse capítulo 23, quando está mencionando a subjugação, Kardec diz que às vezes a pessoa sabe que está fazendo atos ridículos, mas ela não consegue impedir, ela não consegue ter uma força suficiente para não realizar aquela atitude, aquele gesto, ela se sente dominada por aquela ideia que a está absorvendo de uma forma muito intensa.
Portanto, é preciso termos conhecimento de que em A Gênese, Kardec vai falar sobre possessão. E também eu vou esclarecer uma coisa muito pouco dita no meio espírita, mas que está lá em A Gênese, quando Kardec fala sobre obsessão nesta obra. Ele diz que acerca da possessão, a possessão também pode ser realizada por um espírito bom, no sentido de que é um guia, é um espírito bom, que domina muito a vida daquela criatura, mas no sentido benéfico. Então, ele está mostrando que pode ter um lado negativo, quanto esse outro lado, não é? Uma possessão de um espírito mentor, guia daquele médium, e que interfere, domina beneficamente. Não é aquela interferência do guia, que tudo que a pessoa vai fazer tem que perguntar ao guia. Não é? Será que eu posso viajar? Será que eu vou casar? Será que eu separo? Tudo o guia tem que dar opinião. Então não é o guiísmo, é uma coisa diferente, né? Existem nuances diferentes. As imperfeições morais é que são as portas abertas para o processo obsessivo. Nossas imperfeições morais. E nós vamos verificar o seguinte, lá em O Céu e o Inferno, quando Kardec vai apresentar o Código Penal da Vida Futura, na primeira parte do Céu e o Inferno, no capítulo 7, que é intitulada A Carne é Fraca, depois ele vai falar do Código Penal da Vida Futura, ele diz que as imperfeições é que fazem com que a pessoa seja infeliz, são causadoras de infelicidade. Nós só somos infelizes porque somos imperfeitos. E sabemos que lá nas leis morais, em O Livro dos Espíritos, a questão 614, é a primeira questão das leis morais. Quando está lá aquele subtítulo, da lei natural. Kardec faz essa pergunta. O que é a lei natural? 614. E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, pelas nossas imperfeições, por nos afastarmos da lei divina, é que nós somos infelizes. Portanto, as imperfeições morais, elas abrem campo para essa ligação, para essa sintonia com espíritos que vêm nos cobrar ou espíritos que querem prejudicar a nossa trajetória evolutiva. O mais poderoso meio de se combater a influência dos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Pode-se combater também moralizando-os por meio de sábios conselhos, induzindo-os ao arrependimento e ajudando-os a progredir. Aqui ele está falando a respeito do diálogo, né, com o espírito manifestante, e buscar moralizar o espírito através de sábios conselhos, induzindo o espírito ao arrependimento. Tudo isso no capítulo 23. Lembrando aqui, só para constar, que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, e devem formar um feixe. Como que é um feixe? Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Só para corroborar que é preciso homogeneidade num trabalho mediúnico, e que é a parte mais difícil. Conseguimos uma boa concentração e uma homogeneidade de pensamentos. Mas as reuniões, às vezes, são heterogêneas, porque cada um pensa uma coisa, um não gosta do outro, outro desconfia, ou então todos se gostam, mas não tem segurança com o trabalho, com a casa, qualquer coisa assim. Então, acontecendo uma coisa dessas, a reunião não é uma reunião homogênea, a reunião vai ter como fraqueza, né, nas fraquezas das pessoas, os elos fracos, e a partir daí a presença de espíritos que queiram acabar com a reunião, interferir na reunião, no trabalho. Então, são cuidados que nós necessitamos ter. Esse é o capítulo 29, item 331. Allan Kardec, no capítulo 3, intitulado capítulo do método, e eu gosto de falar isso porque nós precisamos lembrar que nós somos muito felizes. Vamos voltar aqui, que eu quero, antes de apresentar o texto, comentar um pouquinho. Às vezes, nós espíritas achamos que somos infelizes, porque estamos sofrendo, porque passamos por provas, porque a vida é difícil, porque exercitar o bem é difícil. Ivone Pereira tem uma frase que ela diz assim: e quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil nós caminharmos na estrada do bem, não é? Conseguirmos a nossa transformação moral? Não é fácil.
Mas também não é fácil passar no vestibular, não é fácil procurar um emprego, fazer uma entrevista para conseguir um emprego. As coisas não são fáceis, não é? Então, nós temos que entender as dificuldades, os tropeços, essa coisa toda. Mas nós não podemos, nós espíritas, ou não devemos dizer assim, eu sou infeliz. Porque nós somos, na verdade, felizes. Porque nós conhecemos, nós sabemos, e o conhecimento já traz para nós uma explicação. Eu sei porque eu estou sofrendo, eu sei porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, mas às vezes eu ouço espírita dizer assim, e ontem mencionei isso lá no Hospital André Luiz. Algum espírita pode às vezes dizer assim, eu estou sofrendo tanto, vê lá se eu pedi isso. Então eu digo, pediu. Porque se você não pediu, foi compulsório, foi obrigatório, e aí é muito pior. Então é muito melhor dizer assim, eu pedi passar por isso, então eu vou aguentar. Não é? Porque senão você vai ficar numa situação muito pior. Se for obrigatório, compulsório, aí pode ser um quadro expiatório. Então, é preferível entender que nós pedimos. E nós somos felizes, meus irmãos. E é isso que Kardec fala. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que vai encontrar satisfação real. Aí ele diz assim, o Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Então nós somos felizes, não é? Porque nós entendemos o porquê das coisas e nós temos uma visão de futuro que as outras pessoas não têm. As outras pessoas, ou elas vão para o inferno, ou para o purgatório, não sei se ainda existe. Então nós temos uma situação muito complicada, muito difícil. Enquanto que nós temos o quê? A imortalidade. Porque nós somos imortais. Na verdade, nós não somos assim eternos. Eterno só Deus. Se formos tomar a palavra no seu sentido, não é? Então, eterno é aquele que não tem começo, não tem fim. Nós tivemos começo. Um dia nós fomos criados por Deus. Mas Deus, sim, é eterno. Mas às vezes a gente fala saudades eternas, essas coisas assim, mostrando ainda uma visão, não é? Que nós somos espíritos eternos, nós somos imortais. E o que nós vamos fazer com a nossa imortalidade é a grande questão. Portanto, nós, dentro desse conhecimento, nós poderemos preparar uma vida melhor para nós, aqui nesse plano e no outro, especialmente. Não é? Porque essa vida aqui é passageira, é transitória, é efêmera. A vida real é do lado de lá, que é a nossa pátria de origem. Agora, pergunta, quem quer ir para lá? Quem quer passar para o lado de lá? Ninguém. Se você falar assim, não, quero ficar mais um pouquinho. Claro, é o instinto de sobrevivência, é a vontade de continuar usufruindo da presença de pessoas que amamos, ou de certas facilidades, sabe-se lá o quê. Mas, na verdade, é de lá que nós viemos. E quando estamos lá, para vir para cá, aí o sofrimento é grande. Aí pergunta aos espíritos, vocês querem reencarnar? Aí os espíritos, deixa eu ficar mais um pouquinho. Então é assim a vida, não é? Mas nós somos felizes. Eu digo assim, eu posso estar chorando, eu posso estar sofrendo, mas eu penso lá no fundo de mim mesma, eu sou feliz. Isso aí é passageiro, não é? Vamos levar para adiante. Agora, o caráter terapêutico da prática mediúnica é bom nós avaliarmos. Por que o eixo, vamos dizer assim, das reuniões mediúnicas mudou de Kardec aos nossos dias? Kardec fazia pesquisa. Nós estamos vivendo um trabalho mediúnico terapêutico, é a busca hoje em dia, não é? Então, o caráter terapêutico da prática mediúnica é um dos caminhos para atendermos a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o que se busca muito hoje em dia nas reuniões mediúnicas é a nossa reforma moral, não é? Que a gente está buscando. Mas ajudar também os espíritos sofredores, espíritos que se comunicam, essa coisa toda. Agora, nunca nem achar que nós estamos fazendo uma caridade para eles. Eles fazem para nós. A caridade que eles fazem para nós é muito maior. De vir até nós
e relatar o que estão sofrendo, o que estão passando, e a sábia lição que eles nos estão transmitindo: não façam o que eu fiz para não passar o que eu estou passando. Então os Espíritos nos transmitem, sem dizer, não é, implicitamente, essa ideia. E isso é um aprendizado muito intenso e rico. E lembrar a bandeira da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. É esse o trabalho que nós todos temos que levar adiante. E, sobretudo, a mediunidade com Jesus. Nós vamos apresentar agora um texto do livro, um trecho de um capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia do Chico. É um livro simplesmente maravilhoso. E eu tenho muitas vezes terminado os seminários com esse trecho, porque ele é muito bonito. É intitulado Os 500 da Galileia. E isso aconteceu, segundo Humberto de Campos relata, que havia um grupo de 500 pessoas, seguidores do Cristo. E Jesus havia sido crucificado. E logo depois, a ressurreição. Então Jesus apareceu para Maria de Magdala, como consta, foi aparecendo aos poucos, né? Até a mãe dele, depois para os 70, para os discípulos, na estrada de Emaús, e assim por diante. Muito bem, mas havia um grupo de 500. E os 500 ficaram sabendo que Jesus já havia aparecido para esses outros todos. E eles começaram a pedir que Jesus aparecesse para eles. Eles também queriam. Eles se reuniam no campo. E ali eles ouviam as pregações de Pedro, de Tiago, de João, dos discípulos, né? Paulo ainda não estava nessa época, claro. E então, eles, certa tarde, logo após esses eventos todos, eles estavam reunidos no campo. E naquela tarde, eles sentiram que havia alguma coisa diferente. O ar, alguma coisa mostrava algo muito transcendental. Eles sentiam uma emoção, alguma coisa estava assim, denotando que algo iria acontecer, e eles logo começaram a pensar em Jesus, porque estavam pedindo que Jesus aparecesse para ele. Houve um silêncio na natureza, um silêncio profundo, e ele veio. Então é um trecho de um capítulo muito belo. E como diz então Humberto de Campos, e ele veio. E ele vai dizer então para aquelas criaturas de diferentes idades que ali estavam: amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas a meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Humberto de Campos, Boa Nova. Vamos olhar de novo o trecho inicial. Jesus vai dizer a eles inicialmente que já estava regressando à luz do reino do Pai. E diz que havia enviado os seus discípulos como ovelhas a meio de lobos. E recomendava àquelas criaturas que ali estavam que seguisse esse caminho difícil, esse caminho escabroso. E depois, então, vai acrescentar que estava confiando a eles a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. E diz que os discípulos são semeadores, mas que eles seriam o fermento divino. E nós vamos nos perguntar: o que é ser fermento divino? O que é ser fermento? O que Jesus quis dizer com isso? Lembrando então Mateus 13, quando Mateus registra 7 parábolas, todas elas falando do reino. O reino dos céus é semelhante a, menos a primeira, que é a parábola do semeador, que começa, o semeador saiu a semear, não é? Mas depois, no meio da mensagem, Jesus vai falar a respeito do reino. E as outras seguintes, todas iniciam assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, uma pérola, e vai por aí afora. A menor delas é a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca 3 medidas de um fermento para levedar a massa.
que Jesus quis dizer? Que o reino do céu é semelhante ao fermento? Que vai levedar a massa? Não é? Então nós temos que começar a pensar a respeito do fermento. A propriedade do fermento é fazer crescer. E curiosamente, o povo é chamado de massa, não é? Então, crescer a massa, ou seja, fermentar ideias, não é? Transmitir. Os semeadores, os discípulos, e fermento, aqueles que iriam junto ao povo fermentar ideias, falar da boa nova, exemplificar. Então, Jesus estava trazendo para eles essa responsabilidade, recomendando que eles fizessem isso, que eles fossem abrir esse campo, né, das ideias, fazendo as pessoas crescerem com os conceitos da boa nova. E narra Humberto de Campos, mais adiante desse texto, que eles seguiram o que Jesus recomendou. Muitos foram sacrificados nos circos. Aqueles que eram crianças na época, tornando-se adultos, seguindo, porque a mensagem do Cristo foi de tal forma impressionantemente forte, que marcou para sempre aquelas criaturas. 2000 anos se passaram. Quem é hoje aquele que fermenta ideia? Quem faz hoje o papel de fermento divino ao longo desses 2000 anos? Os 500 passaram. Mas, ao longo dos tempos, muitas pessoas exerceram o papel de fermento. Todos aqueles que trouxeram aberturas do campo mental das pessoas para o bem, não é? Todos aqueles que pontificaram, seja na ciência, seja na religião, nas artes, em toda parte onde existe alguém que está abrindo o caminho para as pessoas, que está trazendo alguma notícia que possibilite um crescimento das criaturas, esse faz o papel de fermento. Nós podemos citar, se quisermos mencionar alguns, não é? A partir do mestre, que é o maior deles. Hoje em dia nós temos aí a doutrina espírita com as chaves do conhecimento que ela apresenta para conseguirmos interpretar as lições do mestre. E ainda estamos com dificuldades, não é? Porque Jesus falou tão adiante do tempo, a mensagem dele é atemporal, é para todos os tempos. Então Jesus, ele trouxe esse fermento maior, não é? Mas depois dele, muitos outros. Nós podemos apenas citar Gandhi, que foi dito aqui, não é? Podemos citar Madre Teresa de Calcutá, estamos trazendo mais para os dias atuais devido ao adiantado da hora. E Chico Xavier, por exemplo. Mas vamos citar também a doutrina espírita, não é? Que fermenta ideias, mas aqueles que são os seguidores, aqueles que são os adeptos, aqueles que trabalham, não é? Aqueles que aceitam, podem fazer o papel de fermento. E nós estamos com essa delegação de responsabilidade. Fazer o papel do fermento, ajudar o próximo, fermentando ideias, especialmente através do exemplo. Porque o exemplo é, em muitos momentos, o primeiro livro dos espíritos que a pessoa está vendo. Não é que alguém chega perto do espírito e diz assim: ué, mas você, sendo espírita, fez isso? Você já ouviu falar assim, não é? Especialmente pessoas de casa. Você não diz que é espírita, você não está sempre lá na reunião, no centro, você ainda faz isso, falou isso, fez aquilo. Então as pessoas cobram e é bom, porque aí a gente cai na realidade, né? Como se diz hoje em dia, caiu a ficha. Nossa, eu fiz uma coisa que já estou cansada de saber que não deveria fazer. Aí eu lembro de Paulo quando dizia assim: Senhor, por que eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero? Porque nós estamos condicionados, né? Através de séculos de imperfeições, de privilegiarmos o mal, coisas negativas, digamos assim, não é? Agora, descondicionar é complicado, mas o Espiritismo veio nos abrir este campo novo, um horizonte ilimitado. Então, meus irmãos, nós podemos exercer o papel de fermento. Mesmo que a pessoa pense assim: ah, mas eu sou tão anônima. Bom, mas no meio onde você circula, você não é anônima. No meio onde você vive, você ali é conhecida. Então você pode fazer o papel de fermento, falando alguma coisa, não querer forçar as pessoas como muitos dos nossos irmãos fazem. Não é? Ah, você tem que aceitar Allan Kardec. Então não temos que aceitar, não é assim? Não é aceitar dessa maneira. Nós temos que começar aos poucos
apreender os ensinamentos da doutrina, porque a doutrina, ela exige para essa compreensão uma certa maturidade, não é? Então, vamos exercer esse papel, falando da doutrina quando for necessário, dando exemplo de amor, de fraternidade, acabar com o tal do melindre. Isso não tem fundamento, nós temos isso no nosso meio espírita, não é? É perdoarmos-nos uns aos outros. A dificuldade às vezes é essa. Mas então eu digo, vamos começar desculpando, não vamos fazer tanta questão das coisas. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se nós somos mais benevolentes e mais indulgentes, nós já temos uma facilidade maior para perdoar, ou seja, para desculpar. Vamos desculpar, deixa para lá, entender a limitação do outro, a diferença e tudo mais, porque ele tem boas qualidades, esse outro. E nós também temos diferenças, dificuldades, não é? Nós temos também nossas imperfeições e queremos que os outros tenham benevolência para conosco. Então é um caminho que vai e volta. Então nós precisamos disso para a nossa caminhada, porque nós estamos vivendo a grande transição. E a regeneração está aí como uma proposta, mas depende de todos nós, não é? A humanidade é que está no patamar de provas e expiações. O planeta é adequado à humanidade que o habita. Às vezes as pessoas pensam assim: por que o planeta não é um paraíso? Por que tem tanta coisa, vulcão, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, essas coisas todas, não é? E também animais ferozes e situações terríveis, né? Regiões completamente difíceis de pessoas morarem ali, ficarem ali e tal. Bom, vamos imaginar que o planeta fosse um paraíso. Só flores, só jardins, só pessoas, só animais que não são predadores, só animais domesticáveis, animais bondosos, digamos assim, né? Animais favoráveis à domesticação, essa coisa toda. Não vulcão, não maremoto, não terremoto, não tornado, nada dessas coisas. Então o planeta é aquele paraíso. Agora, coloque dentro desse paraíso, deste planeta, a humanidade atual. Quanto tempo ela vai levar para poluir os rios, a atmosfera, para matar os animais, não é? Para maltratar, para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Quanto tempo? Então o planeta é adequado a nós. Agora, houve muito progresso, porque o ser humano conseguiu melhorar regiões inóspitas, regiões que a gente pensava assim: ali não se pode fazer nada, mas drenando os pântanos, vencendo os desertos. Um dia, quando eu estava em Los Angeles, a primeira vez a pessoa falou assim: Sueli, Los Angeles é um deserto que o homem transformou em um jardim. Eu nunca mais esqueci dessa frase, porque o trabalho do homem pode melhorar as condições do planeta, e tem melhorado, né? Para não ficarmos só com uma ideia negativa. Então, meus irmãos, hoje Jesus nos convida. Vamos deixar esse convite para a nossa reflexão final. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando, manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Jesus está convidando, e se Ele convida, é porque nós poderemos ir lá, poderemos ir ao encontro dEle, podemos chegar. Então depende de nós, que atendamos ao convite do Mestre, porque ele ecoa há 2000 anos, pelo menos. Muita paz, muito obrigada, que Jesus abençoe a casa, a toda a sua diretoria, a todos os seus trabalhadores, aqueles que aqui estão, os que virão no futuro, porque o precursor abriu esse caminho todo. Então que Jesus nos abençoe. Obrigada pela presença de vocês, por esse carinho, e quem sabe eu volto outro dia, né? Obrigada.